Para nós que aqui ficamos, então, como eu já anunciei, nós vamos caminhar para a última lição dentro dessa temática, né, de religiões e religiosidade. E para hoje, então, nós vamos falar de um universo debaixo do que eu falo do guarda-chuva, que é tido como cristianismo. Nós precisamos aí pensar, antes até de entrar no neopentecostalismo, num processo histórico, certo? Onde a gente tem então, a partir de Atos, a constituição, a ideia de uma igreja como corpo de Cristo, como pessoas que seguem a Cristo e, portanto, um cristianismo. A gente vai ter, ao avançar da história, uma divisão daquilo que seria unificado. Então, primeiro há uma unificação, uma institucionalização, que vem a ser a Igreja Católica. Então, as igrejas, elas começam a ter agora uma única direção, baseada em Roma, no Papa. E aí depois, então, nós vamos ter uma fragmentação disso. Nós temos algumas pequenas fragmentações, mas um cisma grande é com a Igreja Católica e depois a Igreja Ortodoxa, na separação do Império Romano. Aí a gente vai avançar um pouco mais na história e vai ver uma outra fragmentação importante, que aí se dá a partir do período dito da Reforma, né? Que por motivos diferentes foram fundadas igrejas diferentes, né? Se você olha para o movimento anglicano, você vai ter em essência o rei querendo se divorciar, o Papa não deixando, e ele fala, então eu vou fundar a minha própria igreja. E o rei da Inglaterra se torna então o líder da igreja católica no Império Britânico. E assim até hoje, né? O rei é o líder maior da igreja anglicana, né? Então essa é a motivação, digamos, principal para o cisma, a ponto de você olhar para a igreja anglicana e a igreja católica, elas estarem muito próximas, né, das estruturas da fé. E a igreja anglicana está avançando em outras coisas que a igreja católica não avança. Por exemplo, você tendo na igreja anglicana a ordenação feminina, mas também a questão da homossexualidade, né? Por outro lado, você vai ter um outro movimento, e aí você vai ter Martinho Lutero, que não queria se dividir da igreja, criar uma nova instituição, mas é expulso da igreja, portanto, sobre o protetorado da Alemanha, ele vai lá e constitui uma nova igreja. Você vai ter Calvino, que também, num certo sentido, não queria se desviar da igreja no movimento na França, mas ele foge. E aí, por quê? Porque é perseguido pela igreja católica, e aí é obrigado então a instituir uma nova denominação, instituição, correto? E aí nós vamos ter várias dessas igrejas que são tidas como, além de protestantes pelo protesto ao que estava posto, mas reformadas, porque em certa medida elas vão reformar aquilo que estava posto como cristianismo. Elas vão entender que a igreja ou o cristianismo estava se desviando da palavra. Por isso que dentro dessas denominações que surgem, instituições que surgem, nós vamos ter então a igreja presbiteriana, por exemplo, né? Que vai ser então uma igreja protestante, reformada, dentro desse movimento histórico. Vai ser uma igreja que pelo sistema de governo está falando, ela é presbiteriana, baseada em presbítero, uma liderança colegiada, né, onde não é o bispo que lidera a igreja e também não é a assembleia como um todo, a igreja que decide tudo, né? Então não é episcopal, ela não é também como as igrejas batistas, onde a igreja decide tudo, sempre é levado para a igreja, a comunidade, né? Não existe a figura de um conselho, certo? Então você tem sistemas de governo. E aí a gente tem uma questão teológica que vai ser a igreja presbiteriana, pelo menos a do Brasil, ela adota uma concepção, uma forma de sistematizar o pensamento de leitura e interpretação da Bíblia, segundo o que Calvino estudou,
por isso calvinista, certo? Em sua essência, de interpretação da palavra de Deus. Contudo, como primeiro artigo da Constituição da Igreja, a nossa fé está depositada numa única regra de fé e prática, que é a Bíblia. Onde qualquer outro homem pode falhar, a Bíblia não falha. Portanto, nós podemos questionar qualquer ser humano, inclusive Calvino. O que nós não questionamos é a palavra de Deus. E aí nós vamos avançar dentro desse movimento histórico para chegar até hoje no neopentecostalismo. Mas se é neo, é porque é novo, né? Então existe um pentecostalismo anterior, né? E aonde que surge essa ideia do pentecostalismo, né? Ou Pentecoste, o pentecostalismo ou as igrejas pentecostais, elas surgem exatamente de uma passagem bíblica do Pentecostes. Vamos lembrar? Onde que está falando sobre Pentecostes? Atos. Então vamos lá para o livro do Atos. Livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos começar do começo então. Aí a gente tem o capítulo 1. Acontece alguma coisa no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, que pode nos refrescar a memória e entender por que do Pentecostes? Tem uma coisa importante que acontece aqui. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Espera aí. Então Pentecostes não é uma coisa nova? Não. Não é um negócio que está no Novo Testamento? Não. Porque se é ao cumprir o dia de Pentecostes, é porque o povo judeu estava se reunindo em mais uma das festas. E aí você volta para o Antigo Testamento para entender então o que era o Pentecostes. Era mais uma das festas solenes. Uma das festas que Deus instituiu ao povo. Pentecoste então. Então o povo reunido para a festa de Pentecoste diante de uma tradição, cultura judaica. Acontece o quê? De repente, veio do céu, verso 2, 2, como um som, de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Portanto, há agora, neste dia, no último dia de Pentecostes, esta festa, algo estranho, diferente, que é o Espírito Santo de Deus habitando o coração dos discípulos. Vem o Espírito Santo para habitar as pessoas, conforme Jesus havia prometido. É baseado nisso que a gente vai ter um movimento pentecostal. A gente vai ter então, dentro do Colégio Bíblico Betel, nos Estados Unidos, lá no Arkansas, se eu não me engano, no dia 1º de janeiro de 1901, uma resolução, um entendimento da palavra, uma questão teológica agora, uma proposição, que falar em línguas era o sinal bíblico do batismo do Espírito Santo. Portanto, como vem a sequência do texto aqui de verso 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão, e aí eles passaram a falar e compreender várias línguas. A interpretação do texto é: se vem o Espírito Santo de Deus, automaticamente as pessoas estão aptas, passam a falar em línguas diferentes. Essa é a conclusão que eles chegaram. Portanto, ser batizado pelo Espírito Santo implica falar em línguas. Essa é a conclusão lógica que eles tiraram do texto. Nós cremos diferente. E por que nós cremos diferente? Pelo simples sequência do texto. Quando nós olhamos o texto, nós vamos ver que Pentecostes, em primeiro lugar, é porque era uma festa judaica, então a gente não tem mais nenhum compromisso com a festa judaica, ponto. Porque Cristo veio, cessou qualquer cerimonial, né?
2, o próprio texto de 5 a 13 vai explicar o que significa isso. Existiam vários ali naquele momento, pela festa judaica, judeus de diversas regiões do mundo, mas que foram lá para a festa. E eles não falavam somente hebreu, eles falavam em outras línguas. E como é que eles vão falar alguma coisa ou compreender alguma coisa se eles falam em outras línguas? Precisa de tradução? Não. Quando o Espírito Santo de Deus desce para a finalidade principal de pregação do Evangelho, anunciar Cristo Jesus como Senhor, todos começam a falar, possuídos do Espírito Santo de Deus, começam a falar e ouvir, como se estivessem falando e ouvindo uma única língua. Então é como se numa determinada festa junina viesse gente do mundo inteiro aqui no Brasil, porque eles têm que vir aqui no Brasil, só que eles não falam português, eles falam alemão, eles falam japonês, eles falam coreano. E aí o que acontece? Num determinado momento então, pela ação do seu Santo Espírito, essas pessoas começam a falar na mesma língua. Entendeu o contexto? É isso que aconteceu aqui. Na interpretação deles isso foi algo diferente. E aí a gente vai ter um movimento em 1906, que esse é um marco do pentecostalismo, digamos assim, que é o movimento da Rua Azusa, né? Onde você vai ter pessoas reunidas numa casa e aí elas começam a falar em línguas. E aí, veja, não estou longe ainda da ideia de língua de anjos, tá? Mas elas começam a falar, então eu estou nos Estados Unidos, eu começo a falar com chinês, com japonês, numa única língua, com espanhol, mas tudo numa língua só, a falar e ouvir. Então, de fato, nós temos um dom de línguas, onde, sem passar por uma escola para aprender outro idioma, eu posso falar em língua com outra pessoa? De fato, isso existe. Atos 2 fala que aconteceu. Paulo fala isso em suas cartas. Então, não é um fato de negarmos que existe o dom de línguas. Existe. E não é nós negarmos o fato de que algumas pessoas, em alguns contextos, e sequer ainda hoje, de repente começam a falar numa língua diferente daquela que é a sua nativa, e outras pessoas entendem. Simples assim. Quem faz isso? O poder de Deus, a ação de Deus. O que nós divergimos é que se eu não faço isso, ou se todos nós não fazemos isso, então nós não temos o Espírito Santo. Esse é o ponto crucial. Receber o Espírito Santo de Deus automaticamente significa falar em línguas? Não. Porque existem muitos crentes que só falam português. E às vezes nem português sabe falar direito. E isso significa que eles não são crentes? Isso significa que não são convertidos, que não possuem o Espírito Santo de Deus em suas vidas? Aí nós então temos o movimento pentecostal, onde nós vamos ter uma divisão por tempos, que aqui vamos chamar de 3 ondas do movimento pentecostal, pelo menos no Brasil. Tem fora, mas vamos marcar a data aqui no Brasil. Primeiro deles, a primeira onda, são os ditos pentecostais. De fato, esse primeiro movimento lá de 1900, tá? Entre 1910 e 1950, onde nós vamos ter Congregação Cristã do Brasil, por volta de 1910 aqui no Brasil, tá? Nós vamos ter Assembleia de Deus, por volta de 1910 também, com 2 missionários americanos em Belém, tá? Nós vamos ter 1930 com a Igreja Adventista, não do 7º dia, mas da promessa, né? E aí, em 1930, então você vai ver, e aí reticência, porque você vai ter alguns movimentos de igrejas que vamos chamar assim de pentecostais históricos ou clássicos, que começam exatamente dessa interpretação dada de que
existe um batismo pelo Espírito Santo e o falar em línguas. Essa é a marca principal do movimento pentecostal. E isso divide então as igrejas. Dentro das igrejas históricas, reformadas, vão começando a sair pessoas que agora entendem que se eu sou batizado pelo Espírito Santo, ou existe um batismo diferente, que é o pelo Espírito Santo, e esse batismo, portanto, implica em falar em línguas, dentre outras coisas, mas começa por aí. E aí, então, esse primeiro movimento, essa primeira onda vai ter esse tipo de configuração. A gente vai ter um segundo movimento, que vai vir com o deuteropentecostais, certo? Que vão vir depois, então, né? Que vai ser por volta de 1950, 1960, onde a gente vai ter aí uma fragmentação desse movimento pentecostal, mas existe um segundo movimento de avivamento. Então, vamos lá. O 1900, a gente está falando de um levante, um movimento de avivamento das igrejas. Isso foi entendido como o Espírito Santo de Deus agindo e fazendo com que as pessoas falassem em línguas. Movimento pentecostal. Aí você vai ter um segundo movimento entendido como avivamento da igreja. E aí você vai ter racha de novo, fragmentação, onde algumas pessoas vão sair, não só da igreja tradicional, mas da igreja pentecostal, e vão fundar outras igrejas. E aí a gente vai ter então Igreja do Evangelho Quadrangular em 51, o Brasil para Cristo em 55, Igreja Pentecostal Deus é Amor em 62. E aí eu coloquei algumas que a gente nem sabe da existência, exceto a primeira, né? Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Então veja, existe a Igreja Presbiteriana do Brasil, inicia no Brasil o trabalho, se inicia com Archibald Green Summerton em 1800 e bolinha. Aí a gente vai ter lá por 1910 um racha dentro da igreja, que aí vai ter a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente. Embora se fale, né, no registro, a igreja independente, nós estamos nos dividindo por causa da maçonaria, que existe um grupo que aceita e nós não aceitamos mais. Isso é a história oficial. Por baixo dos panos a história é: queremos um seminário em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tem o de Campinas, não. Por briga de seminário, onde vai ter seminário, poder, estrutura, a gente vai ter um racha na Igreja Presbiteriana do Brasil. Basicamente é isso. Não oficial, né? Não motivo espiritual, é isso que faz a Igreja Presbiteriana do Brasil se separar da igreja independente, certo? Já em 1960, a gente vai ter outro racha da Igreja Presbiteriana, portanto, presbiteriano não significa sistema teológico, mas sistema de governo, baseado em presbíteros. Vamos ter então a renovada. O nome está falando, eu não vou ficar independente, como é brigar aqui, eu vou renovar, movimento de avivamento, certo? Então é o povo que está agora com mais fogo do Senhor, do Espírito Santo. Vamos agora ter um novo espaço, porque não encontramos espaço aqui. Igreja Presbiteriana Renovada, certo? Estou tentando simplificar aqui ao máximo. Aí você vai ter outros movimentos: Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Cristã Presbiteriana Pentecostal, Presbiteriana Pentecostal. Aí você fala, mas não combina presbiteriano com pentecostal. Pois é, porque na nossa cabeça, muitas das vezes, a gente confunde o sistema de governo com o sistema doutrinário. Sistema de governo presbiteriano. E aí você pode, se é baseado em presbíteros, conselhos, você vai ter um sistema presbiteriano. Isso não significa que nós cremos na mesma coisa. Ou nós cremos na palavra, mas nós não lemos a palavra da mesma forma. Nosso sistema de interpretação da palavra não está baseado na mesma raiz, certo? E aí então você vai ter igrejas presbiterianas que vão ter um entendimento semelhante ao que a Assembleia de Deus tem, a congregação tem, ou que outras igrejas pentecostais vão ter, da ideia dos dons espirituais e tudo mais, certo? Tem uma terceira onda. Antes, nessa segunda onda a gente também pode ter um nome diferente do deuteropentecostais, que é um nome difícil: carismático. São os carismáticos, do carisma, do amor, certo?
movimento carismático que não é restrito ao universo evangélico, porque aí você vai ver dentro da Igreja Católica também um movimento carismático em que época? Época do avivamento, segundo avivamento, 1960 por aí. Então essa ideia de movimento carismático, de avivamento dentro da igreja, não se deu só no mundo evangélico, se deu no mundo católico também, tá? Então o movimento carismático da Igreja Católica, ele não é algo tão recente assim, já começa lá atrás junto com esses daqui, entre 50 e 60. Nós vamos ter a terceira onda, e aí sim nós vamos chegar agora nos neopentecostais, que aí a gente está falando da década, fim da década de 70, começo da década de 80, onde nós vamos ter num primeiro movimento a Igreja Universal do Reino de Deus em 77, a Igreja Internacional da Graça de Deus em 80, Renascer em Cristo em 86. Então é esse o movimento da terceira onda, dos neopentecostais. Ou seja, eu não sou o pentecostal tradicional, que surge com a ideia do dom de línguas. Eu não sou também esse segundo movimento que teve de avivamento, de carisma, de se aproximar das pessoas e manifestar o amor de Deus, carisma de amor aí, né, de caridade também. Agora a gente vai ter uma outra coisa aqui, que tem a ver com uma teologia diferente que surge, que é a da prosperidade. É uma relação com Deus diferente, por meio de um aspecto financeiro. Aí você fala, renascer também? Renascer também. Vai ver o bispo Hernandes falar, ou apóstolo Hernandes agora, né? Ele começou como pastor, virou bispo e é apóstolo, né? Vai ver o que é a pregação, a rádio, se não é sempre pedir dinheiro para que você possa receber dinheiro, né? Você tem um outro movimento, um pouquinho mais tarde depois, que é de 90 a 2010, aí você vai ter outras comunidades, igrejas, que surgem dentro dessa mesma nova teologia, novo entendimento. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, 92, Igreja Mundial do Poder de Deus em 98, Igreja Plenitude do Trono de Deus em 2006, né? Muitas delas você vai conhecer por quê? Porque estão na TV, tem seu próprio canal, certo? Isso é outra característica também desse movimento de igrejas neopentecostais, né? Entendemos, pelo menos o plano histórico aí? O que nos divide em termo histórico? Classificação? Alguma dúvida? Porque aí a gente vai para aquilo que é bíblico. Divina inspiração e inerrância bíblica. O que isso significa? Que a Bíblia não erra, e inerrância não erra, certo? E por que ela não erra? Porque ela é inspirada por Deus, ok? Os pentecostais clássicos, vamos lembrar? Assembleia de Deus, o exemplo sim, mais simples, né? Assembleia de Deus ou Congregação Cristã do Brasil, ainda creem na divina inspiração e na inerrância bíblica. Portanto, o que Deus tem para falar foi falado na Bíblia. Aí a gente começa a abrir algumas divergências, né? Alguns ainda subscrevem a doutrina da infalibilidade bíblica, ou seja, a Bíblia é infalível. Alguns ao longo de todo o caminho já vão falar que a Bíblia não é bem isso, certo? Tudo isso. Aí você vai ter declaração de verdades fundamentais da Assembleia de Deus, afirmação de fé da Igreja de Deus em Cristo, declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, ou seja, aquilo que nós podemos falar que são os nossos fundamentos de fé na Igreja Presbiteriana do Brasil, Catecismo Maior, Breve Catecismo, ou até a nossa Constituição, onde fala ali o que nós cremos, vamos pensar assim, essas igrejas têm o delas, e elas afirmam na inerrância bíblica.
Por isso que nós conseguimos nos aproximar de algumas igrejas pentecostais e tê-las como igrejas irmãs ou co-irmãs, ou igrejas de fato cristãs, e não classificá-las como seitas. Significa que a Congregação Cristã do Brasil não é uma seita? Não, ela é uma seita. E por quê? Porque aí a gente vai ter que olhar além disso. Já chego nela. Estou ainda nos pentecostais, vou chegar na neopentecostal, né? Existem então divergências teológicas? Existem, nós vamos ver algumas delas. Nós olhamos para a palavra de Deus, que é a mesma palavra de Deus, nós e os pentecostais, porém em alguns elementos de prática de fé nós vamos discordar. Mas em essência, a nossa Bíblia é a mesma Bíblia, nosso Deus é o mesmo Deus, a Trindade é a mesma Trindade, Cristo é o mesmo Cristo, a salvação é a mesma, certo? Não temos divergência na essência do que nos caracteriza como cristãos. A congregação cristã já vai ter um caminho diferente, né? Assim como os adventistas, e a gente já falou desse povo tudo antes. Se diferem por rejeitarem o cessacionismo, outra palavra difícil, né? Os pentecostais, eles acreditam que os dons espirituais, lembra da história? Batismo do Espírito Santo, não é isso? Dons espirituais, falar em línguas e profecia, não cessaram após o fechamento do cânon bíblico. Portanto, além disto, eu posso ter novas revelações sobre a vida das pessoas. Então existe profecia, que ainda continua a existir. O Espírito Santo de Deus vai fazer uso dos crentes para ainda falar sobre coisas que podem acontecer. Profecia. Nós cremos que isso acabou. O que Deus tinha para falar, foi falado. Acabou. Apocalipse vai lá e coloca um ponto. Não acrescenta e nem tira. Para o movimento pentecostal, isso é possível. Não que eles estejam criando uma segunda Bíblia, mas é quase isso. Porque, em certa medida, para alguns, aquilo que o pastor fala, profetiza, estando ou não muito firme na palavra, tem valor. Certo? Dom de línguas, já foi falado. Se você não fala em línguas, você não tem Espírito Santo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter aqui, eu vou adiantar aqui, a questão do batismo, né? Voltou. Você tem 3 tipos de batismo na concepção dos pentecostais. O batismo dentro do corpo de Cristo, refere-se à salvação. Todo crente em Cristo é feito parte do seu corpo e da igreja através do batismo. O Espírito Santo é o agente e o corpo de Cristo é o meio. Então, o Espírito Santo de Deus faz com que a pessoa se aproxime do corpo de Cristo, que é a igreja. E ela se converte. Então, veja, existe a igreja que prega o evangelho, e existe o Espírito Santo que faz a pessoa entender. Mas a pessoa pode crer ou não crer. Existe o batismo em água, porque daí ela vai agora para um segundo. Então ela creu, ela se converteu. Então agora vai para o batismo em água. Simboliza o morrer para o mundo e viver em Cristo. Então é uma marca, um símbolo daquilo que você expressa em si internamente. O batismo em águas é o símbolo externo do que já foi realizado pelo Espírito Santo. Realizado. Portanto, você não tem ainda o Espírito Santo, mas o Espírito Santo realizou em você o processo de conversão, de se aproximar de Deus, de crer em Deus, de entender que Cristo Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, você passa pelas águas. Certo? E aí eu vou entender que em muitas igrejas pentecostais, quando tem batismo, você não tem lá um processo para batizar-se. Está acontecendo. Tem o chamado. Se converteu. Quer se batizar? Vem e mergulha. É pabum, na hora. Porque não existe uma relação, uma correlação entre o batismo de água com o Espírito Santo.
É uma relação de batismo da água com uma marca externa daquilo que você decidiu fazer, que é se converter. Entendido? Por fim, nós vamos ter um terceiro batismo. E aí é o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência de capacitação distinta do batismo para dentro do corpo de Cristo. Aqui Cristo é o agente, Espírito Santo é o meio. Portanto, agora Cristo nos leva a receber o Espírito Santo. E aí a marca de ser batizado com o Espírito Santo é você passar a falar em línguas. Ponto. Se você não fala em línguas, tem um problema com você. Tem um problema com a sua fé. Tem um problema com a sua conversão. Conversa com qualquer pastor pentecostal sobre esse assunto e você vai ver se eu não estou falando a verdade. Nós temos que divergir, porque não é assim que nós entendemos a palavra de Deus. Primeiro, quem muda o coração? É o próprio homem? Não, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se nós estamos mortos, nós não temos ação. Quem nos traz vida? Cristo Jesus, por meio da ação do seu Santo Espírito. Portanto, quem nos converte é Cristo Jesus. É Ele quem nos chama. E uma vez chamados, não recusamos o chamado de Deus. Ponto. Então é Ele quem muda. É Deus quem muda o homem. Porque é Ele quem escolheu quem seria vaso para a honra e quem seria vaso para a desonra. E uma vez que nós somos chamados, o selo, a marca que Cristo mesmo prometeu é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Ponto. Não tem algo que seja além disso. A consequência de você ser convertido é ter o Espírito Santo de Deus, que passa, portanto, a desfrutar do fruto do Espírito, dos dons. E aí o que a palavra de Deus diz sobre dons? Uns são chamados para uma coisa, outros para outra, para que o corpo de Cristo possa funcionar. Mas existe diferenças de dons, qualidades de dons? Não. Alguns deles até mesmo cessaram. Lembra da história de cessar? Profecia. Eu não adivinho sonho de ninguém. E desconfio de qualquer pessoa que adivinha sonho. Porque José teve isso. Mas depois que fechou o Apocalipse, não sei onde eu acho amparo bíblico para alguém vir falar comigo de algo que vai acontecer na minha vida. E o que isso diferencia da adivinhação? Paulo, ele ainda dá uma margem, né? Bom, deixa eu falar. Se as coisas acontecerem, talvez seja de Deus de fato. Mas se não acontecer, você já sabe que não é, né? Aí, além do batismo, salvação, existe uma concepção armeniana aí. Não há garantia eterna. Por quê? Porque se a ação é sua, hoje você pode se converter e depois você pode se desconverter. Ou hoje você está com a igreja, amanhã não. E aí de você se morrer longe da igreja, perdeu a salvação. Não é à toa que surgiu esse negócio de ganhar a salvação, perder a salvação. É uma questão, um jogo de palavras que vem exatamente de uma confissão de fé. A partir do momento que eu entendo que eu posso me converter, eu posso me desconverter. Se eu me aproximo da igreja, eu me desaproximo da igreja. E portanto, você se converte e desconverte. Não existe garantia. Então, se eu morro, se eu peco e morro, não deu tempo de eu pedir perdão, para onde eu vou? Em essência, para o inferno. E converse com qualquer pentecostal e você vai ver se ele não tem medo do inferno, porque ele não tem garantia da salvação dele. Desafio a conversar, e converse com os pastores pentecostais. Vai ver se ele vai dar garantia para você da sua salvação. E faça a seguinte pergunta: se hoje eu pecar, se agora eu pecar e morrer, para onde eu vou? Ele não vai te dar a garantia do céu. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que o que Jesus falou: aqueles que o Pai me deu, de modo algum o lançarei fora. Portanto, se você é filho de Deus, escolhido de Deus,
de modo algum você vai perecer no inferno, porque você é de Deus, ponto. Quem garante? Não sou eu, garantia não sou eu, a garantia é Deus, porque é Ele quem te transformou, é Ele quem mudou seu coração, é Ele quem te converteu, é Ele quem te trouxe para perto de si, é Ele quem faz você entender a palavra de Deus, é Ele quem muda o seu coração. O princípio arminiano, diferente do calvinista, você não tem a garantia da salvação. Dons espirituais continuacionistas, ou seja, eles acreditam que todos os dons espirituais, incluindo os miraculosos ou os dons encontrados em 1 Coríntios 12, 4 a 11, 1 Coríntios 12, 27 a 31, Romanos 12, 3 a 8, Efésios 4, 7 a 16, continuam a operar dentro da igreja no tempo presente. Fala-se muito do dom de línguas, o dom de curar, o dom de profetizar e tudo mais, como se todos os dons estivessem disponíveis a todo momento em toda a igreja. Não, algumas coisas cessaram. Algumas coisas cessaram. Então eu não posso crer, pela palavra de Deus, que existe uma pessoa curandeira dentro do espectro evangélico, cristão, bíblico. Não existe aquela pessoa, eu estou com um problema, vou lá, a pessoa vai orar e vai impor as mãos e ela vai me curar. Não existe isso. Da mesma forma que eu não posso crer na água benta. Opa, não, a água benta é católica, né? No óleo ungido. Só mudou a substância. Porque você tem um sacerdote que vai orar com um determinado poder, que vai transferir esse poder para um determinado líquido, e esse líquido vai ter poder sobre a sua vida. Água benta, óleo ungido. Aí eu não vou ser, já sendo, né, escarnecedor, falando de coisas da macumba que se assemelham também, né? Mas aí isso fica para daqui a pouco. Profecia, o ato de profetizar, de falar, veja, não é uma questão de falar da Bíblia. A questão é, eu começo pela Bíblia, mas eu não termino por ela. Eu vou sentenciar a sua vida a partir de uma revelação extra-bíblica. Eu estou recebendo agora do Senhor que vai casar com você. Porque eu estou sentindo isso. Onde está na Bíblia? Não está, mas eu estou sentindo, eu estou vendo, está vindo. O Senhor está falando comigo para falar para você, vocês dois vão casar. Entende? É nesse sentido que vai ter um caminho de profecia, de falar sobre, de modo determinístico, você, para ser abençoado, tem que fazer isso, tem que seguir aqui. Eu estou recebendo do Senhor o que você deve fazer. Esse é o sentido de profecia. E portanto, se não acontece também, a culpa é de quem? Não é do profeta, né? Aí nós vamos para algo que sai do pentecostal. Veja, eu mudei, né? Aqui os pentecostais clássicos, mas aí a gente avança para os neopentecostais, onde agora a gente vai ter algumas coisas além disso tudo, e que aí vai nos deixando cada vez mais distantes. Sincretismo religioso. Religiões cristãs, evangélicas, religiões africanas, judaísmo, todos eles com rituais místicos e mágicos que se misturam. É o olhinho, é o paninho com suor, né? É o objeto sagrado que você tem que comprar na lojinha da igreja. Não é nem na lojinha, é direto no púlpito, né? E como é que você paga? Você paga por Pix, por débito, por crédito, né? Ou no gasofilácio, durante o culto, certo? Para receber a prenda, para receber o negócio, o amuleto que você tem que colocar na casa. Você vai para uma miscelânea de coisas aí.
Aí, para dar um contexto, para não falar que são coisas de culturas africanas, né, do candomblé, da macumba, da umbanda, a gente fala que bota uma estrelinha de Davi aí que está tudo certo. Você bota até a bandeira de Israel como se tivesse alguma coisa, né? Aí você coloca os castiçais com 7 velas, né? Você tem pastor que usa o quipazinho assim, ou usa o paninho aqui, né, de rabino. Você vai ter um monte de coisa do Velho Testamento, do cerimonial do judaísmo, que não é cristianismo, nós já vimos isso, que é incorporado dentro da cultura da igreja cristã, como se nós estivéssemos reféns ainda de todo um cerimonial, de toda uma mística judaica. E esquecemos o que Paulo brigou com Pedro e com outros apóstolos para falar: os gentios não têm que se submeter ao judaísmo, porque eles não são judeus. Aliás, o judaísmo cessou a partir do momento que Cristo veio. Simples assim. Daqui a pouco vai ter igreja evangélica aí falando que ao invés de batizar, os homens têm que se circuncidar. E vai ter gente aceitando. O sincretismo religioso, ele não se dá tão somente com as práticas de outras denominações ou de outras religiões. No contexto brasileiro, você tem um monte de evangélico descendo o pau, descendo o cacete nos católicos, porque a festa junina não pode, é proibido, porque os católicos que inventaram isso, eles trouxeram dos pagãos lá, dos nórdicos. Tá, quem que foi na quermesse da Quadrangular? Vou trazer para esse contexto. Vamos sair agora do universo então de festa junina, porque daí eu não faço nem na data de São João, nem na de São Pedro, nem de Santo Antônio. Então não é festa junina, certo? Não é de nenhum santo. Tá. E daí? Qual que é a essência? Você fazer uma festa caipira, dentro do contexto caipira, você ir numa festa caipira? Tá, é caipira. Mas o que isso tem a ver então com a sua fé? Ou em que medida, vou aprofundar um pouco mais. O mundo está aí no mundo, mas em que medida a igreja tem que fazer uso de uma cultura para que essa cultura, para que aquilo que ela prega seja melhor absorvido pelas pessoas? Porque é isso que é o sincretismo. Eu uso daquilo que as pessoas já fazem, dando um novo nome para isso. E adaptando isso ao que é pregado. Isso se chama sincretismo religioso. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes nós estamos fazendo um sincretismo, trazendo coisas de todas as religiões para dentro da igreja. Como se isso fosse nossa prática de fé. Percebe? Além do sincretismo, nós vamos para a batalha espiritual. Aí o pau quebra mesmo, porque é batalha agora. E se você lembrar, e nós cantamos até algumas músicas aqui, não que elas não estejam teologicamente erradas, mas elas surgem dentro desse contexto. O nosso general, e você vai falar de general por quê? Porque você está em batalha. Quando que o nosso general é Cristo foi criada? Vamos lá para a década de 80? Certo? Pelo Senhor marchamos sim, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Musiquinhas clássicas que a gente ensina para criança, e elas não estão teologicamente erradas, por isso que a gente continua cantando, mas entenda o contexto, elas são criadas dentro de um movimento, de uma compreensão de que nós estamos num confronto espiritual direto com os demônios, e isso é levado a um movimento exponencial de práticas onde final da década de 90, início dos anos 2000 na verdade, você vai ter, desculpe aqui se você nunca ouviu isso, mas pessoas que vão urinar nos limites da cidade,
para demarcar território. Assim como um cachorro demarca o seu território, os crentes vão urinar em pontos da cidade para demarcar o território contra Satanás. Xixi santo, xixi gospel, xixi ungido. Não estou falando bobeira, isso é verdade, verdade verdadeira. Você está em batalha. E você vai usar de recursos, de instrumentos que só Deus sabe, ou só o diabo sabe de onde que vem, né? Para enganar, ludibriar e fazer com que as pessoas pensem que isso é ser cristão. Nós estamos em luta direta e, portanto, se eu estou andando, tropeço. Quem faz o crente tropeçar, se não Satanás? Ele é instrumento de tropeço, ele é pedra de tropeço. Portanto, tudo que acontece de mal na sua vida, quem que é o culpado? Satanás. Se você bate o carro, não é porque você não dirige bem, é porque Satanás pegou sua mão e fez você bater. Não, ele colocou um instrumento, servo de Satanás, para atravessar a nossa vida e fazer a gente pecar. Não é assim? Vai pensando em várias conversas que você tem com crentes, onde eles levam tudo para o lado espiritual e é sempre a culpa de quem? De Satanás. Porque a gente está em guerra e quem que nos destrói, quem que destrói a nossa vida de santidade? É o diabo. Então a gente tem que lutar. E aí, portanto, você tem que orar, ungir, passar óleo, não sei o quê. E aí se você, o seu corpo pode estar sendo usado por Satanás também. Afinal de contas, vamos lembrar, tem uma diferença, né? Às vezes você está com o Espírito Santo, às vezes você não está. Então se você não está, você pode estar endemoniado também. Por isso que o diabo aparece na igreja e se manifesta na igreja. Porque tem gente que está aqui na igreja, mas não tem o Espírito Santo, porque está em pecado. Então o diabo pode usar ela e aí o diabo se manifesta aqui. E aí você vai ver também, teve um momento de crescer, e ainda continua em algumas igrejas, mas de você ficar entrevistando Satanás, expulsando Satanás e ter todo esse movimento, porque existe uma batalha espiritual. Não só isso? Não só isso. Maldições hereditárias. O que significa isso? Maldição hereditária significa que o pecado do seu avô, do seu bisavô, pode estar ainda em você e, portanto, você tem que fazer um processo de descarrego. Você tem que tirar você tem que quebrar esse ciclo. E você vai passar por um processo, por um ritual para quebrar o ciclo de maldição que é hereditária. Não é você que pecou, é alguém lá atrás que pecou. E aí a gente esquece da palavra de Deus quando Jesus está lá e vem alguém para ser curado, e aí perguntam para Jesus: quem pecou, Jesus? Foi ele ou foram os seus pais? Percebe que esse negócio de consequência física ser oriundo de um pecado, não nosso, mas de outra pessoa, já faz tempo que está? Faz tempo já que existe essa coisa na cabeça das pessoas. O que Jesus responde? Nem ele, nem seus pais. Mas isso aqui é para mostrar a glória do Senhor, e ele vai lá e cura. O que é isso então de maldição hereditária? O que significa você fazer uma sessão de regressão dentro de igreja? Você vai agora fazer uma sessão de regressão para olhar, para pensar no seu passado, para ver aonde pecou e essa consequência do pecado que se manifesta aqui. Vamos fazer um parênteses aqui. Existem danos psicológicos, traumas, que podem justificar muitas das nossas atitudes inconscientes hoje? Sim. Você foi maltratado, você recebeu um trauma tão grande lá, que o seu corpo, todo o seu ser se habituou a agir de um jeito baseado naquele trauma. Ok, eu entendo isso. Mas não tem nada a ver com maldição hereditária. Por quê? Porque
passo 1. Quando nós nos convertemos, ou melhor, vamos corrigir? Quando eu sou convertido a Cristo Jesus, todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, eu nasci de novo. Então meus traumas do passado não foram simplesmente esquecidos, tratados? Não. Você vai, por meio da ação do Santo Espírito de Deus, entender tudo aquilo que é do velho homem e que não pode continuar para o novo homem. Então, se eu fui violentado na infância, na adolescência ou em fase adulta, antes de me converter, eu vou olhar para isso, vou ver qual é o dano que isso causou em mim e vou falar agora, a partir de Cristo, como que eu lido com isso. Eu tenho que perdoar as pessoas, eu tenho que me perdoar, eu tenho que agora olhar para as pessoas diferente daquilo para a situação diferente. Por quê? Porque antes eu estava machucado com o trauma e agora Cristo preencheu o meu ser e eu tenho condições de lidar com esse trauma, que antes eu não queria nem ver. Eu tenho condições de vencer isso? Tenho, com ajuda e orientação correta. Não tem nada a ver com maldição hereditária. Possessão de crentes é o simples fato do demônio ter poder sobre a vida dos crentes. Mas ele só pode ter poder por quê? Porque você entendeu que uma vez você é salvo e outra vez você não é. Você entendeu que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em você quando você é convertido. Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Você tem que falar em língua. Senão, se você não tem poder, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem dons, você não tem poder, você não tem Espírito Santo. E portanto você pode ser instrumento de Satanás. E ele pode pintar e bordar com você. Então você tem um AVC, não é um problema de que eu não cuidei da minha saúde, ou alguma coisa assim hereditária, né, da condição física. Não, é porque o diabo tomou conta do meu cérebro e ele fez eu ter um AVC. E aí para a solução, não é eu buscar um hospital, é basicamente alguém pôr as mãos e orar. E aí você vai vendo quantas coisas acontecem de pessoas que elas não querem tomar remédio, não querem procurar médico. Por quê? Porque basta o pastor orar. E aí você vai ter a classe de pastores, os pastores que oram e curam, e aqueles que não oram não curam, né? Você tem os pastores com poder e os que estão sem poder, aqueles que são mais cheios do Espírito e os que são vazios do Espírito. Percebe que agora eu estou criando um monte de classificações? Aquele lá é crente do fogo, né? Temos que tomar muito cuidado na onde a gente está. Teologia da prosperidade, já falei e volto agora para ela. O que é a teologia da prosperidade se não uma barganha? Se não o fato de você focar agora em como filho de Deus. Se eu sou filho de Deus e Deus é dono do mundo, então eu tenho que ter herança nesse mundo. E portanto eu tenho que desfrutar da herança desse mundo. Se você é crente e é pobre, então você é pecador miserável. Você tem que mudar o seu estilo de vida, porque não existe crente pobre. Em suma é isso que eles estão falando. E se você é pobre e quer ficar rico, você não precisa converter, você não precisa mudar a sua vida. Basta você dar dinheiro. Muda a vida, porque aí a gente tem as campanhas para você dar dinheiro e para você mudar e para você parecer crente, né? Mas o principal é prosperidade. Você tem que ser bem sucedido aqui na terra. Atualmente a gente tem muita coisa, né? Não deixei a dona Alice no vácuo. Igreja mundial, igreja universal, tudo seita de Satanás. Por quê? Vou deixar bem claro, seita de Satanás. Por quê? Porque eles fazem todo um sincretismo e todo um abandonar da palavra, porque o único objetivo deles é o quê? Dinheiro. E se usam da palavra para isso. Não só eles, tantos outros. Quase todos que estão na TV. Quase todos, para não falar todos. Quase todos. Se você colocar num canal de uma igreja evangélica, você tenha quase certeza. Parta do pressuposto que essa igreja ela não é uma igreja cristã de verdade. E aí você vai começar a ver detalhes que você vai falar, isso não é de Deus, isso não está na Bíblia. Nós temos um movimento longe da Bíblia agora, ou melhor,
não só longe da Bíblia, mas longe da TV, que acontece nas redes sociais, no YouTube e nos púlpitos, que é um tal do movimento coach. Coach é aquela pessoa que te ajuda a fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. Essencialmente é isso. Então você tem coach para estilo de se vestir, coach para organizar sua vida, você tem coach para um monte de coisa. E você tem o coach espiritual, coach cristão, que ele vai te fazer o quê? Vai te fazer ser alguém melhor e se sentir melhor. E vai te encorajar para isso. Então, ao invés do pastor se chamar pastor, ele vai, também não é ministro, ele é um coach. E aí, ao invés dele estar numa igreja, ele vai estar num espaço. Né? E aí eu tenho uma adaptação arquitetônica e litúrgica para quê? Algumas coisas que me vieram à cabeça aqui. Eu não vou mais chamar de igreja, eu vou chamar de comunidade. Por quê? Porque comunidade é isso aqui, é um grupo de pessoas que se reúnem para. Igreja afasta as pessoas. Igreja tem a ver com compromisso, com conversão. Já está culturalmente, falar de igreja é falar que você tem que se relacionar com Deus, e para isso você tem que abrir mão de algumas coisas. Comunidade não, vem do jeito que está, porque aqui a gente vai te aceitar como você é. E a gente vai conviver. Certo? Pregação versus palestra. Eu não sei se eu já falei aqui, mas esse ano ainda, agora já não está mais lá. Então vocês passarem pela Raposa ali em Sorocaba, vocês não vão mais ver. Mas um pouco antes de você estar passando pela Raposa, um pouco antes de chegar no Shopping Esplanada, tinha um prédio lá que ele tem um outdoor assim, e tinha um anúncio lá: venha para a palestra sobre ensinos de Jesus no salão tal, que era um salão de um hotel. Aí lá, em letrinhas pequenininhas, também não falava igreja, comunidade, não sei o quê. Entendeu? Eu não falo que é culto, eu falo que é palestra, eu falo que é encontro. Né? Por quê? Porque falar de culto, de pregação, de pastor, se afasta as pessoas, certo? Então eu tenho que criar todo um ambiente, uma estrutura para que as pessoas venham, se sintam confortáveis, e aí a gente vai ter um culto versus encontro. Aí você vai ter toda uma disposição onde eu não vou ter mais púlpito, porque isso marca sagrado e profano. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora aqui um pedestalzinho, né? Vou colocar um banquinho. Aí a pessoa vai sentar aqui e vai conversar com você do mesmo jeito que qualquer outra pessoa conversa, né? A hora de cantar, porque cantar alivia a alma, né? Então a gente vai cantar. Então vamos baixar a luz agora. Vamos baixar a luz do salão. Vamos deixar agora um ambiente mais clean aqui, né? Mais sereno. Aí vamos colocar umas luzes de cima ou de baixo. Aí você já não lembra agora mais se você está na igreja, se você está numa danceteria ou numa casa de show. Mas você vai ter isso. Porque agora é o momento de relax, vamos cantar. Vamos afastar os bancos aqui para eu poder se mexer, né? Me expressar, aliviar a minha alma. Aí depois vem alguém e vai massagear o meu ego. Que não vai falar de pecado. Não vai falar que você tem uma vida desgraçada e você precisa se converter. Não vai dar de dedo na sua cara e falar: arrependa-se, pois está próximo o reino dos céus. Afinal de contas, esse tipo de mensagem afasta as pessoas. E eu quero que elas se aproximem, cheguem, porque o principal é o amor de Cristo. Certo? Não sei se eu consigo fazer isso. Marketing digital e franquias. Por que eu estou colocando em marketing? É pecado a igreja ter um canal, né, no YouTube. É pecado a gente ter uma conta no Instagram. Não, não é pecado. Mas agora vai pensando no que as igrejas estão fazendo para ter engajamento. Cena. Tira a foto. Posta. Momento espiritual. Certo? É isso aqui, ó. Ou então, né? São várias as fotos, enquadramentos, e às vezes eu chego ao ponto de contratar equipe profissional de foto e filmagem. Para quê? Para ter um bom enquadramento, para ter uma boa filmagem, para ter uma boa divulgação de que este lugar é um lugar espiritual. Certo? Marketing, puro marketing. Então quer dizer que a hora de cultuar a Deus é a hora de fazer o quê? De tirar foto? Para postar no Instagram? De fazer selfie?
Não, é a hora de você cultuar a Deus. Tudo que existe nesse mundo, a gente tem um princípio muito simples. Vale ou não vale segundo a palavra para a nossa vida, seja ela individual e coletiva. Algumas coisas servem para o individual, outras coisas não servem para o coletivo. Então, quando é para cultuar a Deus, é porque existe culto, existe adoração, existe pregação da palavra, existe alguma coisa que deve ser feita aqui. E existem um monte de coisas que não devem ser feitas aqui. E aí nós vamos ter um modelo de franquias, por quê? Porque você não basta você ter o seu espaço, porque daí você vai crescer. E aí não cabe num lugar só, então você tem que fazer o quê? Você tem que pegar esse modelo de negócio e levar para outro lugar. E aí você replica num ambiente igual. Num estilo de pregação, ou de palestra, melhor dizendo, igual. Num jeito de falar, de se vestir, num estilo igual. Porque é isso que dá sucesso. O modelo de franquia é isso. Você modela um negócio para que ele possa ser replicado, porque ele funciona. E as igrejas estão assim. São franquias de um negócio chamado mundo evangélico. Onde nós estamos nisso? Mais do que a igreja presbiteriana Filadélfia, onde eu, você, estamos nesse universo evangélico. Por isso, e eu encerro aqui minha fala, eu faço o favor de não me classificar e de pedir para não me classificarem como evangélico, como qualquer coisa, como direita, esquerda, como qualquer coisa, como crente, descrente. Eu sou cristão à medida que eu entendo o sentido da palavra cristianismo. E ser cristão me basta. Mais do que protestante, reformado, calvinista, histórico, clássico, pentecostal, não interessa nada disso. Para estudo a gente classifica as coisas, mas para a essência nossa, o que cada um de nós tem que se preocupar é: eu sou servo, discípulo de Cristo, ponto. Os recursos e instrumentos para ser servo, discípulo de Cristo, estão todos em mim, Espírito Santo de Deus. Agora vem o desafio: ser do Senhor, ser imitador de Cristo, ponto. E o que passa disso, seja anátema, maldito. Para a nossa leitura, João 17, 17 a 18. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Oração de Jesus, quando ele está então no processo de despedida e entendendo a missão que nós, discípulos, teríamos no mundo: sermos iguais a ele, diante de um mundo que conheceu a verdade e negou a verdade. Nós estamos com essa mesma missão. Então, santifica-nos na verdade de Cristo. A tua palavra, ó Deus, é a verdade. Assim como Cristo foi enviado, nós estamos sendo enviados ao mundo para sermos sal e luz. Que Deus nos abençoe.